Você já se perguntou quem foi Jesus Cristo? Não esse que a gente vê nas pinturas dos quadros espalhados pelo mundo, e nem esse símbolo religioso que nós conhecemos hoje. Estou falando do homem histórico que viveu há mais de 2000 anos, Jesus Cristo, que passou por aldeias pobres, espalhou, foi para vários lugares deste mundo, e sem contar as transformações que ele fez, que nós conhecemos nos nossos dias atuais. Você já se perguntou, quem é esse Jesus? Nesse vídeo você vai descobrir a real história deste homem chamado Jesus Cristo. Só que antes de prosseguirmos, eu quero que você já vai meter um dedo nesse like, se inscreve no canal você que não é inscrito e dá uma força ativando o sininho para que você possa receber mais conteúdos informativos como esse para você todos os dias. E como você já sabe, já estão careca de saber, vamos para o que interessa. Antes de falarmos de Jesus, primeiro precisamos saber o período e o ano em que este homem histórico viveu. Então volta a fita, volta a sua imaginação, editor, volta para trás, volta tudo. Bom, a Palestina no século I estava sob o domínio do Império Romano, marcado por políticos totalmente rigorosos, conflitos religiosos e pobreza extrema. O povo de Judá na época estava desesperado porque o povo já não tinha como combater, não tinha forças de bater de frente com os romanos. Vamos ser sinceros, os romanos, o exército romano era um exército muito poderoso. Não tinha como. Eles não tinham forças para combater o exército romano, porque eles já estavam afastados de Deus há muito tempo. Então eles não tinham essa capacidade de combater os romanos. Foi então que eles estavam desesperados e ansiosos, porque havia profecia de que viria o Messias. E eles acreditavam que esse Messias que viria seria para libertar eles da opressão que os romanos estavam sobre eles. Até que surgiu um carpinteiro dizendo exatamente ao contrário daquilo que eles queriam ouvir. É claro que até hoje ainda há conflitos e debates sobre se Jesus Cristo realmente existiu ou não, se esse homem existiu, fora das pinturas, fora dos quadros que a gente vê espalhado pelo mundo. Um homem chamado Jesus Cristo, será que ele existiu? Ainda há debates e conflitos sobre isso. É claro que se formos pela Bíblia, ela nos mostra detalhe por detalhe que este homem existiu. Mostra o trajeto, mostra os caminhos, por onde ele foi, tudo. A Bíblia nos mostra. Só que, tirando a Bíblia, autores romanos e judeus como Flávio Joseph e também Tácito afirmam dizendo que este homem realmente existiu, que ele viveu na Galileia, pregava, curava, fazia milagres e realmente foi morto pelos romanos. Só que você acredita que realmente Jesus Cristo existiu? Já vai comentando aí se você acredita que existiu um homem chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse homem que nós vemos hoje pintado nos quadros espalhados pelo mundo, que nós vemos nos filmes, essa seria realmente a sua verdadeira aparência? E aí, editor, o que você acha? O pessoal vai ficar bravo se eu falar a verdade aqui. Mas estou nem aí, estou aqui para falar a verdade. Pessoal, este Jesus que nós vemos pintado nos quadros espalhados pelo mundo, este Jesus que nós vemos nos filmes, homem bonito, cabelo loiro, de olhos azuis, não é a sua verdadeira aparência. O pessoal vai ficar bravo, mas eu tô aqui para falar a verdade. Sabemos que Jesus, primeiramente, ele veio de uma região de pessoas de cor. De acordo com os estudos, Jesus seria um homem de 1,60 m, barba curta, cabelo crespo, preto, e simplesmente pele morena. E, é claro, era pobre. Trabalhava muito, se dedicava no trabalho por ser carpinteiro, andava bastante no deserto por pregar as mensagens do seu pai. Ou seja, Jesus não era um homem rico, não era um homem limpo, não era um homem bonito, não era. Então já descarta a possibilidade de ser um homem loiro de olhos azuis. E já descarta essa possibilidade, vai ficar bravo. Estou aqui para falar a verdade. Essa é a questão do vídeo, estou aqui para falar a verdade. É esse Jesus que nós conhecemos. E Jesus também não se preocupava com a sua aparência. Até porque Jesus, ele veio com uma simples missão. Pregar e falar sobre o reino de seu Pai. Falar sobre Deus, o reino de Deus.
onde ele era direto nas suas palavras, era direto em suas pregações, onde ele já falava sobre amar ao próximo, ser como uma criança, onde ele falava sobre não pecar, sobre nascer de novo. Ele não veio para salvar, não veio para resgatar os judeus da opressão dos romanos. Ele simplesmente veio para falar e salvar a humanidade do pecado. Essa foi a simples missão de Jesus, que ele veio aqui na Terra. Oh, é uma honra para mim servir a esse Deus. E você, serve ou não? Já comenta aqui se você serve ou não esse Deus. Este homem chamado Jesus Cristo, ele se tornou tão influente e popular que milhões de pessoas começaram a segui-lo. Os judeus começaram já a ficar desesperados, porque eles começaram a chamá-lo de rei dos judeus. Pô, isso aí até se eu fosse um romano naquela época, eu também já ficaria desesperado, porque ver a quantidade de pessoas que estavam seguindo ele e ainda começar a chamar ele de rei dos judeus, se eu fosse um romano, eu já ficaria desesperado. Se eu fosse o César, então, eu já ficaria já daquele jeito, já preparado para a guerra. Mas por conta disso, os romanos já ficaram desesperados. Foi então que eles tentaram o método mais simples e óbvio, a crucificação. É o método que eles preparavam para os rebeldes. Foi então que eles crucificaram e mataram este homem chamado Jesus Cristo. E isso serviu como o que acreditamos hoje, um motor que fez com que espalhasse o evangelho e conhecemos até os dias atuais. É claro que antes da sua morte, Jesus já tinha levantado os discípulos, 12 apóstolos, 12 discípulos, para falar sobre o seu evangelho, mesmo antes da sua morte. Ele já tinha preparado esses 12 discípulos, que até então serviu porque eles acreditavam que Jesus Cristo realmente ressuscitou ao terceiro dia. Foi então que eles continuaram pregando e espalhando o evangelho pelo mundo que conhecemos até hoje. E hoje nós sabemos que o cristianismo não iniciou com poder, mas sim com pequenos grupos perseguidos naquela época. Foi então que surgiu também, foi então que pregadores ótimos como Paulo, que pregava sobre a palavra de Deus, até no Império Romano, e Pedro, João, Mateus e vários outros aí que Jesus levantou antes da sua morte para pregar e falar sobre a sua palavra. E a sua morte serviu como um combustível para que eles continuassem a pregar e hoje acreditarmos que este homem chamado Jesus Cristo existiu e que ele realmente ressuscitou ao terceiro dia. Jesus histórico, o homem, nascido em Nazaré, pregador judeu e morto pelos romanos. Já Jesus da fé, o Cristo, Salvador, Filho de Deus e ressuscitado. São duas perspectivas diferentes, mas, de qualquer jeito ou não, este homem mudou a nossa forma de pensar, mudou a forma do nosso mundo, mudou. Não tem como, realmente ele mudou. Então, dependente da crença, dependendo do que você acredita ou não, não temos como negar que este homem chamado Jesus Cristo, ele mudou geral o que nós pensamos hoje, mudou a nossa humanidade, mudou tudo. A nossa forma de pensar, porque acreditarmos que um homem simples transformou ideias em movimentos de civilização e civilização de uma forma que nós hoje não temos como negar, né? Realmente esse homem chamado Jesus Cristo mudou nossas formas de pensar, mudou geral. Mudou geral. Não tem como, não tem. Até hoje, até sei lá, daqui 2050, 2100, ainda vai ser lembrado e falado sobre esse homem chamado Jesus Cristo. Mas, dependente da crença de cada um ou não, esse homem realmente fez coisas absurdas no nosso meio. Mas se vocês quiserem saber sobre os discípulos, sobre os milagres, ou sobre um pouco mais sobre esse homem chamado Jesus Cristo, eu quero que vocês comentem aqui, que aí eu pego para fazer um vídeo para vocês a respeito desse homem chamado Jesus Cristo. Então comentam aqui o que vocês acharam desse vídeo e sobre ideias que vocês gostariam que eu fizesse a respeito disso ou qualquer outra ideia. Comenta aqui que eu vou estar aqui olhando e respondendo o comentário de cada um. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado comigo até o final. Se você não deu seu like, então dê o dedo nesse like aí. Me ajuda aí, pessoal, a dar uma crescida um pouco mais nesse canal. Eu estou gostando demais de estar fazendo esse tipo de vídeo com vocês. Se vocês estão gostando, então dê o seu like, comentam, compartilha, ativa o sininho. Você que não me segue aí e vamos juntos crescer. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Até a próxima e como vocês já me conhecem, fui!